Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Da Sua Conta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre os perigos do cheque especial. E com o Dia das Crianças se aproximando, vamos saber qual é a melhor maneira de negociar a compra dos presentes. No segundo bloco, você vai ver que negociar preços e produtos e serviços, a famosa pechincha, pode sim ser um bom negócio. O Da Sua Conta de hoje já está no ar. Segundo o levantamento recente da Federação Brasileira dos Bancos, existem hoje mais de 103 milhões de contas correntes abertas no Brasil. Desse total, cerca de 26% encerraram o mês de agosto no vermelho. Ou seja, para conseguir honrar seus compromissos, perto de 27 milhões de brasileiros têm recorrido a uma das mais caras modalidades de empréstimo do mercado, o cheque especial. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bom? Agora, é uma situação que nem todo mundo consegue fugir e acaba aí usando o limite do cheque especial como se fosse parte do próprio salário, não é mesmo? E olha só, Maria, você falou que são 103 milhões de contas correntes que tem no Brasil. Ou seja, isso significa, né, um pouco mais da metade dos brasileiros. Imagina se você tem ainda mais da metade, ou se tivesse mais gente com contas correntes no Brasil, com capacidade de renda para ter conta corrente, certamente, né, o número de possibilidades de acesso a essa modalidade de crédito seria também muito grande. E ela é muito fácil por quê? Porque quando você abre uma conta corrente, você tem um crédito disponível no curto prazo, né, com a liquidez muito alta, e o consumidor o indivíduo pode utilizá-lo o mais rápido, né, as condições necessárias que houver. Então, por isso, o fato de você ter um crédito rápido, fácil, de alta liquidez, né, cobra-se um preço muito alto por ele. Então, o cheque especial, na verdade, é para você utilizá-lo em última, digamos assim, circunstância. Não é para, por exemplo, o consumidor financiar compras, né, supérfluas, por exemplo. É mais uma emergência mesmo. Conversando recentemente com um gerente de banco, a gente percebeu que as diferenças de taxa de juros são elevadíssimas. Por exemplo, você negociando com um gerente de um banco, ele pode ele emprestar em torno de a uma taxa mensal de 1,3% ao mês, né? E o cheque especial chega a cobrar de 8% a 10% ao mês. A diferença é muito absurda. Agora, Fábio, o que aconteceu nesse mês de agosto, especificamente, né, que esse índice subiu muito? Isso é devido a essa euforia do consumo nos meses anteriores e as pessoas não estão conseguindo agora pagar as contas? Bem, na verdade, Maria, é difícil você saber, porque são movimentos de curto prazo, né? Ou seja, de um mês para outro varia de uma maneira que a gente tem que olhar para o passado e verificar se os meses de agosto acontece essa mesma variação. Se não, né, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo, por exemplo, como o emprego ele vem, de certa maneira, vem caindo, né, a geração de emprego no Brasil, então significa que mais pessoas elas não estão encontrando possibilidades de emprego. Então, possivelmente, elas estão recorrendo ao cheque especial para poder completar a renda que tinha ou contava com ela quando estava empregado. Então, deve-se estudar profundamente, né, sobre esse movimento de agosto, mas eu acredito que seja um movimento, diga assim, mais a dinâmica do mercado. Possivelmente, se, por exemplo, em setembro se repetir, no final de setembro, os dados disser que ele se repetiu, aí certamente tem algum movimento mais constante. Se não, deve ter sido algum movimento normal do mercado. Agora, como você colocou, o cheque especial ele tem que ser utilizado aí no momento de emergência, né? O que fazer então? É melhor não ter cheque especial, ter um cheque comum, ou então tentar negociar no banco essas taxas? Veja bem, ter um crédito, né, de curto prazo sempre é importante, porque você pode utilizá-lo, né, de maneira emergencial. Não significa que o fato de você vai sempre recorrer a ele, não é? Agora, o que é importante é que o consumidor ele tenha a consciência de que, se ele tomar emprestado através do cheque especial, ele vai pagar muito caro. Então, ele tem que estar ciente de que ele tem condições de arcar com as despesas financeiras do empréstimo que ele vai tomar no cheque especial, não é? E como a gente já falou, não é? Ou seja, o cheque especial, tem gente que passa 20, 30 dias com o cheque especial, usando o cheque especial. E lógico, não é, que isso vira uma bola de neve quando vem o mês seguinte, né, provavelmente a renda que recebe cobra o cheque especial, a pessoa fica descoberta e recorre novamente ao cheque especial. Se está nessa situação, não é, a sugestão é que
toma-se um empréstimo mais barato, cobre-se o cheque especial, né, coloca as contas em dias e, né, fica com a dívida mais barata. Mesmo com a atual situação econômica caracterizada pela alta da inflação, os lojistas esperam um crescimento nas vendas de 3% a 5% neste Dia das Crianças. Ainda que os pais queiram dar outros presentes, como roupas e livros, a preferência dos pequenos é por brinquedos e equipamentos eletrônicos. Sem ter muita alternativa, o jeito então é os pais se programarem para não fugir do orçamento. Fábio, esse é um momento, essa é uma época difícil, né? Negociar com criança, questão de brinquedo. Como lidar, né, com isso? É difícil, né, Maria? Porque essas datas comemorativas, o apelo ao consumo, a estratégia de marketing do setor comércio varejista são muito fortes. E crianças são as, digamos assim, apesar da inteligência que às vezes nos surpreende, elas são muito mais fáceis de ser manipuladas pelas estratégias de empresas de comércio na venda de brinquedos, né? Então você vai perceber que agora mesmo, no Dia das Crianças, na semana que antecede, todos os shopping centers, lojas, toda a entrada das lojas, né, o sistema, digamos assim, de percorrer a loja está, de certa maneira, montado para atrair a atenção das crianças. Então, a primeira coisa que deve se fazer, por exemplo, né, é negociar com o filho qual é o presente, né, que ele desejaria ter e visitar o mínimo possível esses lugares, porque senão esse presente ele pode se modificar, o filho pode querer mais outras coisas e aí você cria um conflito, né, com o filho que é indesejável. Então é melhor negociar mesmo, saber qual é a vontade dele, qual é a possibilidade orçamentária que o pai tem, conversar com ele, dependendo da idade dele, da sua maturidade, e mostrar para ele que se não tem condições de ter agora o que ele desejaria, ele pode ter depois, e nessa negociação você troca o presente por uma coisa, digamos assim, mais que caiba no orçamento, mas que faça também a felicidade da criança. Mesmo porque as crianças, elas ficam nessa expectativa, né? Dia 12 é Dia das Crianças, de repente até negociar, olha, vamos comprar um presentinho mais ou menos, aí no Natal eu te dou um maior, né? Porque aí o pai tem esse tempo para se programar também. E tem uma coisa, Maria, interessante, as crianças, diferentemente dos adultos, quando você negocia com ela e fecha um acordo, né, aquele acordo vale. Ou seja, prometeu, tem que dar. Uma vez prometido, ela compreende que você prometeu e você tem que cumprir, porque é um acordo realmente que vale muito. E no próximo bloco a gente fala sobre o hábito de pechinchar, que pode render bons negócios. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!